pauta 3. Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro na disputa do segundo turno. Números mostram que a distância entre os candidatos está abaixo dos 3 pontos percentuais. Os dados da Paraná Pesquisas foram divulgados ontem e indicam que os concorrentes ao Palácio do Planalto estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Os números apontam Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 51,3% dos votos válidos e Jair Bolsonaro do PL com 48,7%. Pelo cenário atual, a diferença entre os dois candidatos é de 2,6 pontos percentuais. Neste cenário, não são levados em conta os votos brancos, nulos e também aqueles entrevistados que se dizem indecisos. No panorama com os votos totais, Lula atinge 46,9% e o atual presidente da República 44,5%. Brancos e nulos, 5% não sabem ou não responderam 3,6%. O levantamento ainda perguntou aos eleitores sobre rejeição. Entre os ouvidos, 48,8% não votam em Bolsonaro e 47,3% em Lula. Outros 2,7% disseram que podem votar em qualquer um dos dois candidatos e 4,6% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.020 pessoas entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Aí, Pedroso, pesquisa no mercado, você comenta. Opa, pode deixar. Essa questão, e eu gosto muito de consumir essas pesquisas que vêm da Paraná Pesquisa, porque justamente eles tiveram um índice, um percentual de acerto ou de proximidade entre os números que eles trouxeram na semana anterior à eleição do primeiro turno, e o resultado da urna foi um dos melhores resultados das empresas de pesquisa. Agora, a gente precisa olhar o conjunto delas. Eu quero até convidar os ouvintes para ir na minha coluna, tá lá na página principal do ricmais.com.br, e eu trago o histórico das pesquisas desta semana e das últimas ali do primeiro turno, justamente com o resultado das eleições. E o que fica claro, Mark, quando você olha ali? Primeira coisa, os erros que os institutos tiveram ali no primeiro turno. E depois, o que você consegue olhar, a tendência posterior é o seguinte: a eleição está absolutamente afunilada e a diferença entre os dois candidatos tem diminuído. E diminuído sistematicamente, tanto olhando os grandes dados, quanto quando você olha os dados categorizados, entre homens, mulheres, evangélicos, católicos. Quando você olha esses dados, a diferença está absolutamente menor. Ou seja, nós comentávamos isso ontem, a eleição nesse momento ela encontra sim em aberto. Ela vai ser definida nos detalhes, vai ser uma eleição absolutamente apertada. Tenho condições claras de afirmar isso. Tá, e portanto, a pesquisa está no mercado, compra quem quiser. Mas é interessante, Pedroso, que elas estão se afunilando. Enquanto no primeiro turno você tinha dados muito discrepantes, né? O Instituto colocava lá 14, eu nunca vou esquecer esse número da Datafolha, 14 pontos de diferença, outro dava empate técnico e até o Bolsonaro na frente. Agora todas estão no mesmo caminho. Me parece, Pedroso, que houve aí uma unificação, digamos assim, do mercado. Todo mundo está na mesma página. Olha, teve tanto essa questão da unificação, teve os dados do primeiro turno e teve absolutamente o constrangimento público que elas foram expostas. Tá? O público, felizmente agora, tem uma diversidade de meios de informação, uma diversidade de veículos de imprensa que consegue sistematicamente expor isso. Porque antes, Mário, o que acontecia? O contratante, o veículo que contratou, passava aquele pano. Agora não, a gente deixa muito claro quais foram os erros e eles são obrigados sistematicamente a corrigir, inclusive por conta dessa concorrência. Então, muitos deles, eles corrigiram a metodologia, melhoraram a amostragem e agora sim conseguem ter dados um pouco mais realistas. Entendo que alguns deles ainda têm muitas distorções, principalmente naqueles alertas que a gente fazia em relação à renda. Então, a Paraná Pesquisa tem dados melhores, você consegue perceber que o Datafolha teve um grau de correção, mas ainda assim são números diferentes, abaixo do que quando a gente entra na análise mais profunda. Sendo mais realista, a diferença, quando a gente pondera todas as pesquisas por renda e outros dados, a diferença fica nessa casa de 3, 4 pontos no máximo. Aliás, o PT mudou de postura, viu? Para quem vendia por aí que ia ganhar a eleição no primeiro turno, ontem o Lula disse em um evento no Rio de Janeiro que a eleição está apertada. Abro aspas aqui ao Lula. A pesquisa serve apenas para nos alertar. A eleição está muito parelha, está muito apertada, fecho aspas, disse Lula. O PT começou a se preocupar, Pedroso? Começou a se preocupar.
E tem que se preocupar com razão. Ontem eu trouxe a informação aqui. Os números do Lula se mantêm estáveis, vamos dizer assim, se a gente olhar só o Datafolha, desde maio. Ele teria subido apenas 1 ponto entre o que tinha em maio e o que tem hoje. E o Bolsonaro, olhando de maio até hoje, cresceu 18 pontos. Então você tem um grau de diferença de competência, no mínimo, da campanha. Então, esses dados eles têm que chamar atenção, sim. Agora, engraçado, eu sinto que às vezes o Lula ele tem posições conflitantes. Às vezes ele diz que a eleição é impossível que ele, né, consiga perder a eleição, e outro ele diz que está difícil. Então, às vezes é aquela... Depende da torcida com a qual ele está jogando. Às vezes ele quer colocar fogo na militância, às vezes ele não quer. Então, assim, o que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte: o PT está preocupado, isso é reflexo, inclusive, dessas ações de vários militantes, crescendo ações judiciais, crescendo todo esse tipo de preocupação, perseguição, e isso é um sintoma concreto, mais do que às vezes o que as pessoas falam, mas isso que elas fazem é muito... deixa evidente o medo que está tomando conta ali daquela fileira, Mark.